Bom dia a todos. Prefeito Celso, um prazer imenso estar aqui novamente. Secretário Paulo, as autoridades. Bom, pessoal, 5G. Esse é um tema que na nossa cabeça já é extremamente disruptivo. O que é o 5G? Como é que ele pode ser? Ele é de comer, ele é de pegar, ele funciona, né? Então a ideia aqui hoje é, primeiramente, como é o 5G, qual é a aplicação disso, principalmente para cidades inteligentes, como é que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Sempre digo, né, prefeito? A ideia, o município, o estado, a federação, se ela não produz algo para o munícipe ou para as pessoas, não adianta, não funciona. Então eu vejo isso aqui como um negócio extremamente disruptivo. Então a Liga, rapidamente, para quem não conhece, a Liga é uma companhia fundada a partir da Copel Telecom. Então nós adquirimos a Copel Telecom num leilão há praticamente 2 anos atrás, na B3 de São Paulo, por 2,4 bi de reais. Depois mais uma companhia chamada Horizons, que era focada literalmente em Smart City. Uma outra companhia, que é bem conhecida pelo paranaense, que é a Sercontel de Londrina, e uma outra companhia chamada Nova, uma companhia que vai até o Mato Grosso, entregando redes para pessoas físicas, banda larga. Então, esse grupo hoje, conglomerado, é um grupo que representa mais de 6 bi de reais, e o mais importante, atendemos hoje 400 mil residências no estado do Paraná, e mais de 12 mil empresas no estado do Paraná. Então, essa é a dimensão da Liga hoje em termos de tamanho. E em novembro de 21, nós entramos e participamos do leilão 5G, onde nós fomos agraciados, né, para poder assumir e operar a frequência do 3,5 GHz no estado do Paraná, no estado de São Paulo e na região norte do nosso país. Então é um grande desafio que nós temos pela frente. Isso representa 46% do PIB nacional. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse tamanho do 5G, é onde a gente vai explorar. Mas, entrando um pouquinho aqui, rapidamente sobre o 5G. 5G, só para dar dimensões de tamanho, ele é 100 vezes mais rápido do que a tecnologia 4G. Para nós que estamos ali com o celular, possivelmente isso não vai mudar muita coisa. Mas com certeza absoluta, para a comunicação de dados, isso muda radicalmente. Então, por isso que para uma cidade inteligente, prefeito, isso é um grande ponto de disrupção. Tá? Outro ponto bem importante é a baixa latência. O que é a baixa latência, Montanher? A baixa latência é exatamente quando você manda um sinal para um ponto e capta o retorno dele. Então você tem aí, literalmente, uma diminuição desse tempo, tendendo a zero. Por isso que a gente fala bastante, quando fala de 5G, fala, poxa, vai ser uma realidade autônomo? Sim. Vai ser, na realidade, uma telemedicina, onde você consegue fazer uma cirurgia à distância? Sim. Por quê? Porque isso aqui influencia literalmente numa tomada de decisão. Entrando literalmente naquilo que pode, principalmente, apoiar os municípios. Então, o que você pode trazer de grandes potenciais? Ou seja, internet das coisas. Todo mundo já ouviu falar o que é internet das coisas. Máquina falando com máquina. Toda a parte de acesso fixo, sem fio. Então, veja, o FWA é uma outra grande realidade. Imagine você na sua casa hoje, podendo receber uma rede de fibra, ao invés de você receber ela, uma rede de fibra, ter uma banda larga na tua casa, onde você tem um equipamento que ilumina toda a tua casa através de um ponto, né, sem fio. E isso pode acontecer, inclusive, para todas as áreas dentro de um município, que é o que eu vou abranger aqui. Como fazer isso, né? Mas como tratar tudo isso e como colocar tudo isso em prática? Cocriação. Qual que é o grande desafio hoje? O grande desafio hoje
para as empresas de telecomunicações, não só para a Liga, mas para as outras que detêm o espectro de 5G, para poder absorver e entrar em todo o nosso território. Foi dito pelo nosso amigo Ramon ali da Hikvision, né, que nós somos praticamente um continente. Somos mesmo. O Brasil é um continente. É um país totalmente continental. Então, no final do dia, como é que a gente hoje consegue ter sinal de 5G em todo o Brasil? Isso, trabalhando público-privado, as operadoras totalmente juntas, para que realmente a gente consiga, através desses investimentos, trabalhar isso de uma forma bem produtiva para a população. Então, como fazer isso, né? Esses altíssimos investimentos que a gente possui hoje, a gente tem que trabalhar uma forma bem clara entre o público e o privado. A gente tem conversado bastante com a Prefeitura de Guarapuava, tem conversado bastante com a PPP aqui, que é a Ilumina, para a gente poder desenhar um arcabouço que ele sustente para que a gente consiga, através dessa parceria, levar e irradiar o 5G para toda a cidade de Guarapuava. Acho que é um grande desafio, nós estamos desenhando isso junto com o prefeito, junto com o Paulo, e vamos chegar lá. Então, esse é um trabalho importantíssimo juntos aqui. Mas o que isso vai trazer de benefício? Isso aqui. Então, como eu disse, internet sem fio, esse é um outro ponto bem importante. Toda a parte de iluminação pública inteligente, eu tenho dito, dentro das luminárias, você tem condição hoje de colocar uma ERB, né, que é uma estação rádio base, que ela pode irradiar sinal de 5G, você pode ter ali dentro um Wi-Fi, então você pode ter um grande hotspot, tecnicamente um grande hotspot é como se fosse o raio do Wi-Fi dentro da cidade inteira, captando em qualquer local. Então isso é uma grande potência, tá? Toda a parte de mobilidade integrada. Então, só para dar um ponto rápido aqui, existe uma cidade nos Estados Unidos que você tem todos os carros de polícia e todas as ambulâncias com um chip, que quando ele vai passar pelo sinal, automaticamente ele vai atender uma ocorrência, aquele sinal todo ele vai se liberando para que esse carro chegue mais rápido àquela ocorrência. Isso é devido ao quê? Toda uma malha de 5G, de conectividade que você tem voltada nessa região, e automaticamente isso vai fazer com que você ganhe rapidez e inteligência dentro desse modelo. Então isso é só um exemplo de como é que você pode tratar toda a parte de mobilidade urbana. Quando eu conversei com o Paulo a semana passada, nós também lembramos sobre os parkings, né? Ou seja, toda a parte de estacionamento que você pode ter pela cidade. Tá? Soluções de segurança, como foi dito aqui pela Hike, esse é um ponto bem importante. Ele mostrou a central lá da Muralha Digital em Curitiba, que é muito bem conduzida pelo ICI. Hoje o fornecimento de 100% dessa rede é nossa, é da Liga Telecom. Então, ou seja, não adianta você ter a ponta, onde você tem um serviço, ou uma câmera, ou uma conexão, ou um analítico que faz todas as análises, mas você não tem a conectividade disso, seja ela através de uma rede de fibra, ou seja ela através de uma rede wireless, como 5G. E toda a governança e transparência que isso realmente nos dá. Tá? Não vou entrar no detalhe, mas já detalhei bastante, então, um pouco sobre a parte wireless, como eu disse, né? Então isso aqui dá um ganho de escala gigantesco para o negócio. Parte de iluminação pública também, né? Como eu disse, você tem condição de colocar luminárias como essa espalhadas pela cidade, que consegue através dela irradiar totalmente o sinal. Esse é um ponto muito importante. Mobilidade urbana integrada, que como eu disse, da parte deu exemplo lá da ambulância, mas você pode ter controles semafóricos para uma cidade, você pode ter uma gestão educacional para uma cidade, totalmente voltada através de uma internet bem distribuída. Soluções de segurança, como já foi dito aqui pela Hike, eles têm toda uma segurança, uma solução de segurança, e nós, como uma rede de conectividade, necessitamos disso. Como é que a gente trata isso de uma forma integrada? Como é que a gente trata isso de uma forma analítica? Né? Toda a parte
que eu falei atrás depende de um ponto muito importante. O prefeito Celso já lançou aqui, né, foi aprovado, e nós, como uma operadora de telecomunicações, temos o dever de informar a todos os municípios, que sem a legislação adequada do município para as leis de antenas, o 5G não vira uma realidade nas localidades. Por quê? Você precisa ter o município com o desenho da lei totalmente aprovado, para que você não tenha nenhum problema legal na hora que você for irradiar esse tipo de sinal. Por que isso? Porque essa é uma regra. Isso está na lei. Então tem que ser feito. E outro ponto importante, com as concessionárias de energia. Neste caso, aqui em Guarapuava, nós temos uma boa relação com a PPP, que aqui atende, que é a Ilumina, então não tem nenhum tipo de problema, tem um caminho muito célere dentro dessa linha, mas aqueles municípios que não têm uma PPP formada, tem que ficar muito claro de que forma que vai desenhar isso com a concessionária de energia. Esse é um ponto muito importante. E a gente está disposto a ajudar. Aqui em Guarapuava, nós, através do ministro Paulo Alvim, o desenho da Lei Geral de Antenas, nós passamos exatamente para que... Isso é um desenho não que a Liga fez, mas é um desenho bem feito através de Anatel, através dos órgãos regulatórios. Então, nós informamos de que forma que isso deveria ser feito. Por que tudo isso, pessoal? Porque senão, sem isso, como eu disse, a gente tem uma série de dificuldades legais para poder irradiar toda a frequência de sinal. Tá certo? Agora, o que é um ponto bem importante de toda essa minha fala? Há um ano atrás, não chega a um ano, nós estamos hoje em maio, quase entrando em maio, mas em agosto do ano passado a gente firmou uma parceria aqui com a Cidade dos Lagos e com a Prefeitura de Guarapuava de fazer uma prova de conceito de 5G. Isso virou uma realidade. Nós ativamos ontem as antenas que estão iluminando essa área, elas estão entrando em operação hoje, como uma prova de conceito, e nós teremos o raio de 5G, ou seja, o espectro de 5G irradiado aqui através da Prefeitura, da Cidade dos Lagos, para que a gente consiga demonstrar como isso funciona. Então nós teremos aqui no shopping, a partir da semana que vem, aproximadamente, alguns mecanismos, alguns periféricos que vão estar nessa frequência de 5G. Principalmente, vai ter uma câmera que vai estar captando, obviamente, as imagens, e essa câmera já está irradiando através do 5G, ou seja, ela está se conectando através do 5G. Estamos com a nossa van do lado de fora ali também, convido a todos a conhecê-la. Essa é uma van itinerante que a gente roda o estado inteiro. Ela está ali com uma CPE. O que é uma CPE? Nada mais é do que um modem, e esse modem está também conectado numa frequência de 5G. Então, isso é o que, teoricamente, e na prática, irá para a residência de cada um quando a gente, obviamente, tiver isso distribuído. Então, essa é uma grande realidade. E está funcionando aqui em Guarapuava. A Liga hoje tem uma redezinha de luminária hoje em Curitiba, funcionando, e Guarapuava está dentro de um espectro totalmente diferente. Ou seja, com alguns periféricos diferentes do que só uma luminária. Isso é muito importante, prefeito. Muito obrigado. Isso é muito legal. Acho que é uma grande evolução para a nossa parceria. A Liga agradece a cidade de Guarapuava, a Cidade dos Lagos, por toda essa parceria e esse evento. Parabéns, excelente. Nós temos um videozinho para mostrar para vocês sobre isso que eu acabei de citar agora. Obrigado, pessoal.